Olá a todos irmãos e amigos do canal Apocalipse Mundial, canal de estudo bíblicos e informações. Bom, hoje estarei aqui ministrando mais uma palavra de Deus para abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, né? É um relato que ocorreu aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, né? Na verdade, desde o capítulo 4 a capítulo 5, mas hoje estaremos falando principalmente do capítulo 5 em diante. Então, um ocorrido ali que houve em Israel, né? Que os filisteus tomaram ali a arca do Senhor e eles levaram ali para a terra deles ali, né? A arca do Senhor, e isso lhe causou muitas aflições, né? E nós iremos analisar o texto bíblico. Logo após estarei aqui relatando, né? Estarei comentando o texto, né? Mas antes aí eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Para estar aí apoiando o canal também, para que Deus esteja abençoando, né? Então vamos lá, pessoal. Vai falar aqui, né, sobre a arca na terra dos filisteus, causa-lhe aflições, né? Então aqui 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 em diante, vai falar: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na arca de Dagon, na casa de Dagon, né? E a meteram na casa de Dagon, ou seja, eles pegaram a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon, no templo ali de Dagon, lugar onde era sacrificado para esse deus pagão, né? Dagon. E puseram junto a Dagon, e levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortada sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisaram o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Nenhum sacerdote dele entrou mais lá, né? Até o dia de hoje, tão aterrorizados que eles ficaram. Mas vamos lá. Pelo que porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroida a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura e sobre nós, né? A sua mão é dura e sobre nós, pesava sobre eles, né? E sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus, né? Assim disse o povo ali de Dagon, né? Os filisteus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o mais grande, e tinha hemorroidas nas partes secretas ou partes íntimas. Então vieram a arca de Deus e a Ecrom. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os que de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós, ao nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para seu lugar, para que não nos mate a nós nem a nosso povo, porque havia
mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. E no capítulo 6 vai dizer: e os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra, e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não enviareis vazia, porém sem falta lhes enviarei uma oferta para expiação da culpa, do povo, Então sereis curados. E se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação? Ou seja, qual seria o preço do pecado, a oferta? Aí os adivinhos lá, os macumbeiros, feiticeiros, disseram a eles, enviareis, aqui, então sereis curados. E se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que se lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra, porque, pois, endurecerias o coração, como os egípcios e foram, endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, tomai 2 vacas, que criem sobre as quais não tenha subido o jugo, atai as vacas ao carro e levai aos seus bezerros, após elas, para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro, metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, assim enviareis para que se vá. Então aqui é um relato que ocorreu ali, com o povo, com os filisteus, porquanto levaram a arca do Senhor para aquela terra, e ali colocaram ali no templo de Dagon, diante de Dagon. E a Bíblia vai falar que toda madrugada, pela manhã, quando os sacerdotes ali de Dagon, daquele deus pagão, iam olhar no templo, Dagon estava caído diante da arca, com a cara no pó, com a cara no chão, porque na arca havia a presença do Senhor. Então era um objeto sagrado, um objeto sagrado onde habitava ali a presença do Senhor. Então é algo sagrado, não podia ser tocado por qualquer pessoa. A Bíblia diz que só os levitas poderiam tocar na arca, da aliança. Mas ali eles, sem conhecimento, acabaram levando para a terra deles a arca, e ali o Senhor pesou a mão sobre aquele povo. Tanto pessoas morreram como foram feridas com hemorroidas, e a terra se encheu de praga, ratos, ratazanas, e ali com certeza muito prejuízo nas lavouras também, devido às ratazanas dos ratos, prejuízo na saúde, que eles ficaram ali com hemorroidas, muitos chegaram até morrer, tudo devido ao desrespeito à arca do Senhor. Mas também a Bíblia vai falar que tudo isso ocorreu devido o povo israelita se desviarem, do Senhor. Vamos ver aqui. Vai falar, os filhos de
Eli, né, ali, juntamente com o povo, se desviaram, né, dos mandamentos do Senhor. E ali, em vez deles se arrependerem, né, eles pegaram a arca do Senhor e colocaram no campo de batalha, né, achando que Deus iria os livrar, né, por quanto a arca estava ali no campo de batalha. Só que a Bíblia vai falar, né, que eles perderam a batalha, porquanto estavam em pecado, né, não estava guardando os mandamentos do Senhor, estavam desviados. Então Deus não os protegeu, né? Então ali os filisteus venceram aquela batalha e tomaram a arca e levaram ali para Asdod, aquela terra, né? Para a terra dos filisteus. E lá os filisteus sofreram, né? Essas pragas, sofreram ali, né? A mão de Deus pesou sobre aquele povo, porquanto um objeto sagrado estava naquela terra, onde eles não podiam tocar, né? E a Bíblia vai falar mais adiante também, que depois de retornado a arca, né, até os adivinhos, os macumbeiros lá, que adoravam outros deuses, né, que eram pagãos, falaram que eles deveriam devolver a arca, porém com 5 hemorroidas de ouro, conforme ali o número daquele povo e dos príncipes, né? E também com ratazana, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratazanas de ouro, que eram objetos ali, né, de ouro, né, com o mesmo formato, com a imagem daqueles ratos, com a imagem daquelas hemorroidas, para que Deus, né, e também mandaram 2 bois, que ainda não tinha sido usado, né, no trabalho ali, para que a ira de Deus cessasse sobre a vida deles, né? Então eles retornaram ali, aquele carro com a arca e com aqueles 2 bois, e ao lado uma caixa com com o ouro, né, com as hemorroidas de ouro, com os ratos de ouro, para que fizesse aquela oferta ao Senhor pelo todo aquele povo, né? Então o povo reconheceu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, né? E até os magos ali, os bruxos, né, os feiticeiros, os adivinhos ali daquela terra falaram a eles: olha, dai glória a Deus, fazei essa oferta por expiação pelo pecado do povo e dai glória a Deus. Então até o ímpio reconheceu, os ímpios ali reconheceram que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e Criador da terra, né? E ali o povo israelita se desviou, né? Estavam desviados e por isso eles sofreram também a consequência, né? Vai falar que Elias, né? O Eli, melhor dizendo, Eli caiu da cadeira, né? Tentando fazer menção ali da arca, que a Bíblia vai falar que ele já era velho, né? Já estava de idade, né? Já tinha mais de 90 anos, né? Aqui vai falar, ó, no capítulo 4, versículo 17, a morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, né? 40 anos. E também a nora, né, dele também teve um filho ali e acabou morrendo, eu acho que devido, né, ter ouvido ali que os filhos, o marido dela tinha morrido na guerra, porquanto estava em pecado, né? Estava em pecado, né? O povo estava desviado e foi para a guerra e perderam a guerra. E ali ele também foi ferido na guerra, morreu, e ela estava grávida e perdeu, ela morreu também. O filho dele, o filho nasceu, porém, naquele momento, né? E vai falar aqui, ó. E estando a nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as novas, né? Ouvindo ali aquelas informações ao parto, e aproximando ao parto e ouvindo estas novas, as informações que era da arca de Deus, era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, né? Por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais:
de Israel a glória é levada, presa e tomada a arca de Deus. Então, devido ali o pecado do povo, o sacerdote, né, os filhos do sacerdote ali, desobediente, e então vai até falar, né, que devido o sogro, devido os filhos ali do sacerdote, a arca de Deus foi tomada e o povo perdeu aquela batalha. Porque Eli, sendo o sacerdote ali, já que nem vai falar aqui na palavra, há 40 anos, né, governando ali sobre Israel, o sumo sacerdote, ele não repreendeu os filhos, né, devido à idade também, eu acredito, não sei, mas deveria ter repreendido, devido ao, né, não vou aqui julgar, mas a Bíblia vai falar que foi devido a isso, né, então deveria ter repreendido os filhos, né, certamente dava muita corda aos filhos, como é um ditado falado, né, não repreendia, e por quanto isso os filhos se desviaram, o povo ali acabaram se desviando, né, e não guardando os mandamentos do Senhor e não fazendo as coisas da forma que deveria ser, né? E ali o povo israelita perdeu aquela batalha e a arca foi tomada. Então, tanto o povo israelita foram feridos, né? Pagaram o preço, como também o povo ali de Asdod e os filisteus também, muitos deles ali foram mortos e feridos, né? Com enfermidades, né? Com pragas, né? Na terra. Então todo o povo sofreu devido à desobediência, né? Que não levaram a sério as coisas de Deus, as coisas sagradas, não pode ser levado de todo jeito. E a palavra é essa, irmão, que Deus abençoe a todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, devemos levar as coisas de Deus a sério. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos guardar os mandamentos do Senhor e viver em santidade. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.